Bom, então sobre a anatomia, começar sobre os rins, o rei do sistema urinário. Ele está na altura ali de T2 até L3. O rim direito ele é um pouco mais baixo por causa do fígado, mas ele fica nessa porção. Ele é retroperitoneal. Ele é envolto por uma cápsula adiposa. O rim ele não tem tipo uma estrutura de face assim que sustenta ele no lugar. Ele meio que está encaixado ali no meio da gordura. Ele mede 10 por 5 centímetros, tem formato de feijão, né? O rim direito ele tem relação com o fígado, com o duodeno, com o cólon ascendente, e o rim esquerdo ele tem relação com o baço, com o estômago, com o cólon descendente, com o pâncreas. E sobre o rim, a estrutura tipo de sintopia do rim, a gente tem a cápsula gordurosa, então, esse corpo adiposo perirenal, que a gordura é envolta por uma cápsula fibrosa, que é a chamada cápsula fibrosa do rim, mas o próprio rim ele é envolto por uma fáscia também, porque apesar de ele ser retroperitoneal, ele também é envolto por um tecido de fáscia. E ela se chama fáscia renal ou fáscia de Gerota, que é o epônimo mais usado. E é geralmente ela que a pessoa sente dor assim quando tem distensão, dilatação da estrutura renal, porque o rim em si não tem terminação nervosa tipo no parênquima, mas nessa cápsula tem. Então, sobre a estrutura do hilo na entrada do rim, as estruturas se posicionam veia, artéria pelve, dianteiro posterior, e a artéria pelve, aqui está mostrando essa cápsula fibrosa, que é a cápsula de Girota dele, e a pelve renal, ela se subdivide em algumas estruturas. A gente tem a pelve como uma porção dilatada do ureter aqui em cima, né? E depois ela se divide em cálices maiores, que geralmente são 3, e geralmente em cada cálice maior se desemboca 2 a 3 cálices menores, que são essas porções aqui. E no vértice, assim, no ápice do cálice menor, a gente tem as papilas renais. Acho que é esse o nome, deixa eu só pegar aqui. Papila renal, isso. Que é onde vai desembocar toda a drenagem do ducto coletor. A gente vai lá mais para frente. Tem uma porção ali onde que desemboca. E dentro desse hilo, como a gente consegue ver aqui, tem um espaço cavado no rim. O hilo, ele se encaixa dentro desse espaço cavado que se chama seio. E dentro desse seio pélvico, seio renal, a gente também tem essa gordura, que também é estrutura. Então, o rim ele é todo envolto em gordura, tanto por fora quanto por dentro. Assim. Sobre a vascularização renal, ele é diferente de outros órgãos, ele tem uma vascularização segmentar, porque as artérias dele, elas não fazem anastomose, elas são segmentares. Cada pedaço do rim é irrigado por uma artéria e ponto. Então, pode acontecer de, por exemplo, essa artéria aqui ocluir e a gente vai ter um infarto só de uma porção do rim. E a gente tem essas 5 áreas principais, assim. São os segmentos vasculares, né? Tem os superiores, o antero superior, o antero inferior e o inferior, e o posterior. Então, 4 porções à frente e uma porção atrás. E as artérias que irrigam essas regiões têm o mesmo nome, antero superior, antero superior, antero inferior, inferior, e lá atrás a posterior. Então é como se fosse uma mão abraçando o rim assim, e cada porção tem sua vasculatura. Então, deixa eu ver. Para entender essa vasculatura do rim e como essa artéria vai chegar lá dentro do glomérulo para formar ele, a gente tem todo um trajeto. Então tem a artéria renal, que se bifurca nessas artérias segmentares, né, que vai para essas porções, e dessas artérias segmentares a gente vai ter artérias interlobares, que passam por dentro dessas estruturas triangulares aqui, que são as pirâmides renais. É pirâmides que chama? Pirâmides renais. E dessas interlobares é que vão formar as artérias arqueadas. E dessas artérias,
que a gente consegue ver aqui, ó, as interlobares formam as arqueadas, e dessas arqueadas elas geram artérias, arteríolas já, né, que elas sobem e formam os glomérulos, que elas são chamadas de interlobulares, que são as arteríolas corticais, assim. Tinha outra coisa que eu queria falar aqui, eu não tô achando, peraí. Arqueadas. Interlobulares, que é o mesmo, cortical radial. Então, a artéria renal, ela chega até aqui em cima nos rins, onde ela se ramifica, e depois ela faz o caminho de volta, em estruturas bem parecidas, pela veia renal. Tá. Então, falando sobre a estrutura funcional do rim, agora um pouco, sobre que é o néfron, né, a porção funcional propriamente dita. Uma outra questão aqui que eu esqueci. Essas artéria, então ela vai, a artéria aferente forma o glomérulo e depois ela volta para dentro da pirâmide para poder formar o que a Ana vai explicar lá na fisiologia, daquela questão de contracorrente, de concentração do meio e tal, e depois volta. Ela meio que abraça toda a alça de Henle. Uma outra questão que eu esqueci, de novo, de falar ali atrás, é que o rim ele é dividido em duas porções. Ele tem o córtex, que é onde a gente vai encontrar os glomérulos, propriamente dito, e a gente tem a porção medular, que é onde vai ter mais túbulos e... mais túbulos, assim, a porção coletora do rim, que é formado pelas pirâmides e pelas porções interlobulares. Então, os glomérulos, eles, como eu falei, eles ficam todos na porção cortical, mas eles têm, a maioria deles ficam na porção cortical propriamente dita, são glomérulos corticais. Só que tem alguns que eles assumem uma posição mais baixa e eles são chamados de glomérulos justa medular, porque eles estão próximos da medula. E uma característica importante dos justamedulares é que eles são os glomérulos que apresentam maior alça de Henle, enquanto os que ficam mais corticais, eles têm alça de Henle mais curta. Então, as estruturas que chegam mais funda dentro da pirâmide renal são os justamedulares, mas eles são em menor número, a maioria é cortical. Então, sobre o néfron propriamente dito agora, a gente tem lá a estrutura glomerular, né, que é formado pelos vasos emaranhados que chegam da artéria. Ele é envolto por uma cápsula, que é a cápsula de Bowman, que tem aquela origem dos túbulos que eu falei, que vem do ducto do divertículo ureteral. E aí começa a divisão. A primeira porção é o ducto contorcido proximal, que ela fica geralmente na posição cortical, ela não entra na medula. E depois disso, a gente vai ter a entrada desse túbulo dentro da medula renal, que aí a gente vai ter uma porção espessa, descendente. Aí depois a gente tem a alça de Henle, que é tudo alça de Henle, na verdade, mas ela tem duas porções espessas e uma porção fina. A porção espessa, a porção descendente da aula de Henle, ela como posso falar? Ela é permeável à água, enquanto a porção ascendente ela é impermeável à água. Então a gente tem a porção espessa, a porção fina e a porção espessa ascendente de novo. E a porção ascendente ela se conecta no túbulo contorcido distal, que vai se ligar lá no túbulo coletor. Deixa eu só ver. E como eu falei, o ducto coletor ele vai desembocar numa estrutura que são os forâmenes papilares, que é a área cribiforme da papila renal, que aqui no rim ela vai desembocar nessa papila dentro dos cálices menores. Então, o túbulo coletor desemboca aqui e desemboca lá na pirâmide menor, negócio menor, cálice menor. Nossa, gente, eu fiquei super confuso agora na explicação, não tinha isso em mente. Mas deu para entender mais ou menos como se dá a vascularização e como é a estrutura do néfron? Deu direitinho. Tá, beleza. Então, agora sobre os ureteres, não tem muito o que falar assim, né? É um tubo que conecta o rim até a bexiga, de mais ou menos 30 centímetros, ele também é retroperitoneal.
Eu acho que uma coisa importante de se ver nos ureteres é os pontos de constrições. Por exemplo, quando a gente vai ter uma nefrolitíase, por exemplo, são pontos em que ele pode parar. Então, acho que é um ponto importante de saber sobre os ureteres. Ele tem 3 pontos de constrições anatômicos, assim, fisiológicos. O primeiro ponto é bem na junção, quando termina a pelve e começa o ureter, propriamente dito, ele tem uma constrição normal ali. Um segundo ponto é quando ele cruza as artérias, os vasos ilíacos, ele faz esse segundo ponto de constrição, ou quando ele cruza a margem da pelve aqui, do osso, então, qualquer um desses 2 marcos, é nessa altura o segundo ponto. E o terceiro ponto é lá na entrada da bexiga. Então, são 3 pontos onde ele funila fisiologicamente. Então, aqui só mostrando as relações de tudo isso. Ele está lá o retroperitoneal, né, foi tirado do peritônio, se afunila aqui em cima, se afunila no cruzamento dos vasos ou no osso ilíaco aqui, e na entrada da bexiga de novo. Uma outra questão é que o ureter ele é muito vascularizado. Eu lembro naquela aula de dissecção, a gente teve uma aula de um cara que fazia transplante renal, ele disse que eles desalojam o rim, eles desconectam da bexiga, mas a última coisa que eles vão fazer é dissecar o ureter, porque ele é, tipo, extremamente vascularizado. Então, quando vai se fazer transplante, eles levam meio que um pedaço muito grande do tecido que está envolto aqui, sabe? Porque não dá para dissecar bem o ureter, ele é muito vascularizado e também é meio que segmentado. Tipo, se você fragmenta um vasinho, você pode acabar necrosando um pedaço dele. Acho que de ureter era isso, e bexiga e uretra, porque são uma porção mais simples. Então a bexiga ela está apoiada ali no isquio, no pubis. Ela também não tem muito ponto de fixação assim. A única coisa que fixa a bexiga tipo, ter um ponto maior assim de ancoragem é esse ligamento, que no homem é um ligamento pubovesical, que liga do pubis até a vesícula, né, que é a bexiga, e na mulher é Não, desculpa. No homem é pubo prostático, ele liga até a próstata aqui, até a inserção da próstata, enquanto na mulher é pubo vesical, que liga direto na vesícula. Então, é um espaço vazio que ele acaba se dilatando quando está cheio de urina. E marcos importantes assim, dentro da bexiga é que tem uma coisa chamada de trígono da bexiga, que é essa estrutura mais lisa aqui dentro, que é formada, tipo, pelos 2 orifícios da uretra, do ureter, e pelo orifício da uretra. Então, eu também lembro uma vez que estava fazendo uma cistoscopia, um cara entrou com uma câmera, né, pela uretra do paciente, e quando ele chegou na bexiga, a primeira coisa que ele procurava, isso em cirurgia, a primeira coisa que ele foi procurar foi esse marco anatômico, que é o trígono da bexiga. Então, é importante saber isso, que é uma parte mais lisa, na porção posterior, assim, inferior da bexiga, onde tem a entrada dos 2 ureteres para dentro dela, e o terceiro ponto seria a própria uretra. Tem uma outra coisa que eu queria falar. Tá. Só a relação de sintopia mesmo. Que a bexiga, então, a uretra da mulher, ela é mais curta, não tem muita relação, enquanto a uretra, ou a bexiga do homem, ele está apoiado sobre a próstata, né? E ela é bem mais longa, e além de ter que percorrer todo o canal do pênis e tal, e ela é um ponto de fragilidade, assim, tanto que no trauma, muitas vezes, faz o toque retal procurando uma próstata flutuante, principalmente no homem, para ver se não teve uma laceração. Porque, como eu falei, a bexiga ela não tem um ponto muito... Ela não é fixa por nada, assim, ela é meio que solta ali. O único ponto é aquele ligamento que eu mostrei. Mas... E o homem, em função desse espaço maior e tão pouco protegido, ela pode acabar se rompendo e ficar flutuante. Ela se rompe normalmente aqui. Tinha uma parte dos esfíncteres que eu queria falar, mas eu não coloquei o slide. Bom, mas a gente tem dois esfíncteres. O interno, que fica bem aqui na porção... Deixa eu ver se não me lembro, mais fácil. Deixa eu ver.
mas a gente tem os esfíncteres internos aqui nessa porção, e depois a gente tem os esfíncteres externos. O interno, ele é involuntário, então a bexiga dilatou, ele vai abrir, ponto. E os externos, eles são voluntários, a pessoa consegue contrair. Tinha uma outra imagem melhor para colocar, mas eu acabei esquecendo de colocar, que mostrava toda a composição disso. Ele é meio que formado, o externo, que a gente consegue controlar, é meio que formado por uns 3 músculos diferentes, tipo levantador do ânus e tal, que ele meio que circunda toda a pelve ali, ele acaba se contraindo e trancando o canal da uretra. Então, mais importante é saber isso. Tem 2 esfíncteres, o interno e o externo, que o interno é involuntário, o externo é voluntário, e esse trígono da bexiga.